Para um outro destaque aqui no Jornal da Manhã, o Supremo Tribunal Federal retoma ainda hoje o recesso com julgamentos que são considerados polêmicos. De Brasília, Janaína Camelo. O Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos nesta semana com 2 julgamentos que chamam a atenção. O primeiro deles, marcado para esta terça-feira, é sobre a ação que questiona a possibilidade de se aplicar a tese da legítima defesa da honra em júri popular nos casos de feminicídio. O Supremo já formou maioria pela inconstitucionalidade deste argumento. Em 2021, a Corte também já havia decidido suspender o uso da tese pelos advogados até o julgamento do mérito da ação, que é o que vai acontecer agora. Na última sessão do julgamento, o relator do caso, que é o ministro Dias Toffoli, entendeu que o uso dessa tese contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Outro assunto que entra na pauta de julgamento desta semana é sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. 3 ministros já votaram a favor de algum tipo de descriminalização: Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes. O próximo a votar é o ministro Alexandre de Moraes. A Corte também irá decidir quem pode ser enquadrado como usuário e quem seria enquadrado como traficante. Além disso, os ministros também irão definir quais drogas e quantidade terão seu porte liberado. Parlamentares da oposição divulgaram uma nota alertando sobre o julgamento e afirmam que a descriminalização poderá fortalecer o tráfico de drogas no Brasil. A retomada deste julgamento está marcada para quarta-feira. Na quinta-feira, teremos a posse de Cristiano Zanin como novo presidente da Suprema Corte. A cerimônia está marcada para 16 horas e promete ser protocolar, com duração de 15 minutos aproximadamente, com a presença dos chefes de poder, magistrados e convidados pessoais de Cristiano Zanin. O presidente Lula, que indicou a advogada ao STF, já confirmou presença no evento. No Supremo, o novo ministro vai herdar o acervo de processos deixados pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski. São ao todo 552 ações, a maior parte aguardando a certificação do trânsito em julgado. Agora, o presidente Lula já se prepara para indicar um segundo nome ao STF, já que a ministra Rosa Weber se aposenta em outubro. Bom, Amanda Klein, sucessão de Rosa Weber, Zanin tomando posse, e esses temas são considerados polêmicos. Algum desses temas pode avançar ainda nesse semestre? Tiago, acho que sim, até porque a ministra Rosa Weber se aposenta, ela tem assumido essas pautas, essa agenda mais progressista, visitado terras indígenas. Por exemplo, a questão do marco temporal das terras indígenas é um ponto de honra para a ministra Rosa Weber, porque ela quer se pronunciar. O André Mendonça, salvo engano, pediu vista da última vez e ele se comprometeu, embora ele tivesse 90 dias para retornar com essa pauta ao Supremo, ele se comprometeu a apresentá-la, voltar com essa pauta antes da aposentadoria da Rosa Weber. Foi um compromisso estabelecido ali publicamente com a ministra, senão ela teria proferido o seu voto com antecedência. Ela faz questão de votar nessa agenda. Tem a descriminalização do porte de drogas, isso deve avançar, já tem 3 votos a favor da descriminalização para o uso de consumo. Então, estabelecer, definir metas, balizas claras para definir o que é consumo, o que é tráfico de drogas, porque, afinal de contas, a gente sabe que a maioria, a gente já tem uma superpopulação carcerária muito acima do que os nossos presídios, os presídios do país comportam, e a maioria deles são traficantes ou usuários. Não há uma definição clara, né, uma distinção clara entre um e outro, que abarrotam esses presídios e muitas vezes entram para uma verdadeira escola do crime. E ainda tem essa decisão muito importante do presidente Lula sobre o ministro ou a ministra que vai substituir Rosa Weber. E tem ganhado força aí nos bastidores a possibilidade de que seja escolhida uma mulher. Antes, o presidente parecia muito firme na sua convicção de que teria que ser uma pessoa com quem ele tivesse contato, uma proximidade, uma certa intimidade, a capacidade de pegar o telefone e fazer uma ligação, como ele tem com o Cristiano Zanin, que foi seu primeiro indicado. Mas há uma pressão muito forte de grupos políticos, diversos grupos políticos, para manter minimamente essa correlação que existe hoje, essa distribuição de gênero, né? Distribuição seria bondade minha, porque são só 2 ministras que ocupam
ocupou um cargo no STF, mas diminuir isso para apenas uma ministra, que é a Carmen Lúcia, seria muito ruim. Esbarra na falta de alternativa de mulheres consideradas próximas suficientes ao presidente Lula. Mas é claro que, de uma forma republicana, esse não deveria ser o critério principal, né? O de proximidade de um ministro com o presidente da República, embora tenha assumido assim tanto para ministro do STF como para o novo Procurador-Geral da República. De fato, num Estado democrático de direito, num Estado republicano, esse critério não deveria ser fundamental. E, Beraldo, falando sobre essa dança das cadeiras, sobre essa mini-reforma ministerial, existem esses ministros intocáveis, assim como o presidente Lula mesmo citou, mas tudo pode mudar no decorrer desse segundo semestre, né? Não, sem dúvida nenhuma, não. Sem dúvida nenhuma, o ambiente político brasileiro, ele permite aí que tudo mude de repente, não é? Ninguém é intocável e tudo depende do interesse do momento. Mas eu queria tocar num ponto levantado pela Amanda, que para mim é a razão de termos esse ambiente de insegurança do Brasil. Diante de um sistema carcerário completamente inadequado, ultrapassado, a decisão que a justiça quer tomar é a decisão de liberar quem está ali consumindo droga. Só que o tráfico de drogas é um dos grandes problemas, provavelmente o maior problema que temos no Brasil, porque ele alimenta todo o sistema de criminalidade. Quem compra a droga do traficante sustenta o tráfico de drogas. Você poderia até discutir: olha, você está plantando maconha em casa, então isso aí não participou do submundo do crime. Isso é uma coisa. Agora, simplesmente aliviar a barra para quem sustenta o tráfico, realmente isso é um retrocesso. O que tem que fazer é construir mais presídios, melhorar o sistema carcerário e pôr na cadeia quem não cumpre a lei. O problema do Brasil, o problema da esquerda, é passar a mão na cabeça de quem não cumpre a lei. Isso é um absurdo. E o Supremo Tribunal Federal vai se confrontando agora com essa decisão sobre a legítima defesa da honra. Nós não vivemos mais no mundo do bang-bang. É claro que o conceito de legítima defesa da honra, ele não se aplica neste ambiente que vivemos. Agora, não é por causa do feminicídio, é também para qualquer crime. Se uma mulher matar um homem, também não deve valer esse tipo de argumento. A gente precisa discutir. O Supremo Tribunal Federal devia se ater a discussões macro, sobre interpretações macro que afetam a sociedade brasileira e não simplesmente ficar fazendo gestos e discursos para poder agradar um determinado público que temos no Brasil.